solo. Pessoal, o território brasileiro é bem vasto e tem diferentes tipos de solo. Você pode perceber muitas vezes também, até na sua. O solo que apresenta, que nós temos aqui dentro do município, é totalmente diferente do solo que você vai encontrar na zona rural. Então, nós temos, e aí também ele pode diferenciar muito grande, uma diferença muito grande. Nós hoje estamos aqui na chamada região amazônica. Se você descer, além do solo diferencial, eu vou ter diferenciado da minha vegetação. Então, o território brasileiro é bem vasto, tem diferentes tipos de solo, a variedade de minerais e matéria orgânica é um fator preponderante para a divisão de biomas brasileiros. Conheço alguns biomas que nós temos. Nós temos os pampas, que onde se localiza os pampas? Os pampas está na região gaúcha, localizado no sul do Brasil. Isso é muito importante. Grifes aqui, ó, que eu posso perguntar, onde localiza os pampas? Aí você vai assimilar que ele está na região sul do Brasil. O solo é fértil, dominado principalmente por gramíneas, fica uma região de planície e sua área é comumente usada para pecuária. Algumas regiões apresentam terra roxa, um solo que recebe esse nome pela sua cor avermelhada. Nessa localização encontra-se as terras mais férteis da região. Então, são uma terra muito fértil, terra roxa, que é encontrada na região Pampas. Aqui no nosso estado, nós temos a região Pantaneiro, Pantanal. O Pantanal é dividido entre Mato Grosso do Sul, principalmente, na região de Poconé. Você entra ali, já está na região pantaneira. O solo do Pantanal recebe sedimentos bem fragmentados, vindos de áreas mais altas, sendo pouco fica alagado com regularidade. O excesso de água deixa a decomposição da matéria orgânica mais lenta. As regiões férteis encontram-se principalmente em solos que alagam e voltam a secar. As regiões mais altas são mais arenosas, o que dificulta o acúmulo de água e deixa o solo menos fértil. Pessoal, a região pantaneira, ela é caracterizada principalmente pelo alagamento, entendeu? Aqui no Mato Grosso, na região de Poconé, município de Poconé, vamos encontrar o nosso Pantanal Mato Grossense, uma região que fica grande parte do ano alagada. Nesse período, é um período de baixa das águas, onde predomina-se a pecuária nessa região. E temos também a Mata Atlântica, mais originada ao sudeste do Brasil, principalmente no estado de São Paulo. A Mata Atlântica ocorre em relevo extremamente acidentado, por essa razão o solo é bastante raso e está sempre úmido, suscetível à erosão e ao desbarrancamento, sendo normal encontrar raízes entrelaçadas, auxiliando a manter a vegetação de grande porte. Também vamos ter a região amazônica, que nós estamos considerados que nós estamos na região amazônica, no bioma amazônico, e na região amazônica, o solo, em geral, é arenoso e mantém-se fértil em razão das constantes decomposição de folhas, há uma grande decomposição de vegetais, e por isso é um solo fértil. Também somos ricos em animais, de folha de animais, de floresta, gerando assim humus. Então, a decomposição tanto de animal como floresta, como flores, como folhas, da floresta gera uma grande quantidade de humus. Em regiões desmatadas, o solo é pouco fértil, pois os humus, com seus nutrientes, é levado embora com as chuvas. Então, quando desmata a região amazônica, o solo deixa sua fertilidade. Cerrado também, característica do nosso estado, região mais de Cuiabá, descendo ali para o lado de Rosário Oeste, Diamantino, aí nós vamos encontrar um tipo de vegetação chamado cerrado. Cerrado tem solo pobre em nutrientes e é rico em alumínio e ferro. Por ser uma região de planalto, o solo tem pouca capacidade de ter água. Também não vou ter cerrado na região de Brasília, que ela também é rica nesse tipo de vegetação. Então, o solo tem pouca capacidade de reter água, as plantas pequenas sobrevivem apenas nos períodos de chuva. Plantas maiores, porém, têm raízes profundas
que consegue atingir o lençol freático e assim sobreviver em período de seca. Então, o cerrado também é comum na região central brasileira. A caatinga, mais proveniente no Nordeste brasileiro, tem um solo rico em minerais, porém é bastante raso, com pouco material orgânico. Os minerais garantem a fertilidade do solo quando chove e o ambiente transforma-se rapidamente, tornando-se verdejante. Então, assim, caatinga, a única questão é a falta de chuva, mas é um solo que, quando chove, há uma modificação ambiental muito rápida. Aí nós temos algumas atividades a serem respondidas sobre esse tipo de vegetação. Então, nós temos aqui, durante o nosso estudo, vimos que definição de solo pode variar conforme o seu uso. Qual é a sua definição para solo? O que você define para solo? O que é solo para você? Então, você vai pesquisar, ver o que é solo e descrever aqui, viu? Pergunta a gente pode até utilizar na avaliação. Você define como solo. Segunda questão, então aqui é uma resposta mais pessoal, cada um tem uma definição do que seja solo. Segunda questão, qual termo descreve as modificações que as rochas sofrem em solos? De que tipo esses fatores podem ser? Então, é o intemperismo, viu? Então, nós podemos responder. É o intemperismo. É o intemperismo, entendeu? Vírgula, que pode ser biológico, físico e químico. Todos estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Sim. Um ok aí, alguma coisa? Entendeu? Vamos lá, continuando. Preenche a tabela com características de tipo de solos em relação à textura. Solos, aí nós vamos preencher. Qual a característica do solo umífero? Umífero é aquele solo com maior concentração de humus. Então, colocar maior concentração de humus. Vamos lá. Solo médio é mesma quantidade de areia e argila. Então, mesma quantidade de areia e argila. Mesma quantidade de areia e argila. Solo argiloso. Nós temos aqui o solo argiloso. Então, cerca de 30% de argila. De 30% de argila. Solo siltoso, entendeu? Predominante de silt. Então, tem predominância de silt. E, por último, solo arenoso é aquele que cerca de 70% de areia. Muito bem. Continuando nossas respostas, aqui está pedindo para você faça um esquema mostrando o perfil do solo, identificado os horizontes desde a superfície até a rocha matriz. Então, gente, você vai pegar o esquema mostrando o perfil do solo, você vai pegar aquela imagem que nós temos lá na página
Vou olhar aqui certinho para vocês. Lá na página 464, e vamos lá, volta lá. Aqui ele pede para você fazer o perfil do solo, você tem aqui, ó, o perfil do solo, onde você vai descrever, vai fazer esta imagem, o solo aqui, das formas que nós temos até chegar na matriz. Aqui. Então, nós vamos fazer aqui esse desenho ali naquela imagem lá, ok? Professor, não tem um marrom não, professor? Com marrom. Providencia. Providencia. Ah, Você não. tem um espaço aqui. Dá para você providenciar. Você tem um espaço de tempo que dá para você providenciar. Entendeu? Continuando, nós temos aqui, só voltar aqui, vamos lá. Aprofundando o olhar, então aqui é para vocês fazerem aqui o desenho da rocha até chegar à rocha matriz. Continuando aqui, uma bióloga queria conhecer a influência das minhocas e das formigas saúvas, as quantidades de alguns nutrientes presentes no solo. Para verificar isso, elaborou um experimento no qual analisou diferentes áreas do solo distribuídas nas seguintes caixas. Primeira caixa, ela colocou terra com minhoca e a caixa estava aberta. Segunda caixa, terra com formiga e a caixa estava aberta. Terceira caixa, apenas terra, caixa lacrada com plástico transparente. Após um mês, ela coletou a terra das caixas e analisou a composição de cálcio, nutriente, nitrogênio e potássio em cada uma delas, importantes nutrientes para os vegetais. O gráfico a seguir apresenta os resultados observados. Então, nós temos aqui a primeira caixa, ela apresentou um elevado índice de cálcio, de nitrogênio e potássio. Pode perceber que ambos estão em média, tanto cálcio, nitrogênio como potássio. Na segunda caixa, que é a caixa onde tinha as formigas, então o que tinha na primeira caixa? A primeira caixa tinha terra com minhoca e a caixa estava aberta. Então, ela observou aqui que tanto o cálcio, nitrogênio e potássio tiveram uma elevação. Na segunda caixa, que tinha as formigas, entendeu? E a caixa estava aberta, ela percebeu que tinha uma grande quantidade de cálcio, razoavelmente nitrogênio. E na última caixa, que não colocou nada, que apenas terra, entendeu? Deixou a caixa fechada, tinha um índice baixo, tanto de cálcio, como nitrogênio, como potássio. Mas o que aconteceu, na verdade? Em qual caixa foi encontrado mais cálcio? Em qual das três caixas que eu tenho mais cálcio? Hã? Alguém pode dizer qual que é a caixa? Hã? Na caixa? Na caixa 2. Vamos lá, o cálcio está aqui, é que eu tive maior número de cálcio. Em qual das caixas foi encontrado mais nitrogênio? Nitrogênio é o vermelhinho. Qual que é que eu tenho mais? Caixa 1. Na caixa 1, né? Caixa 1. Na caixa 1. Pessoal, e na caixa 2, se você prestar bem atenção, também encontramos o quê? E aqui, ó. Em qual das caixas foi encontrado mais nitrogênio e onde foi encontrado mais potássio? Então, na caixa 1, foi encontrado mais nitrogênio. E na 2,
quantidade de potássio. Certo? Que nós encontramos na caixa 2, você pode perceber que encontrou a maior quantidade de potássio. O potássio está aqui, que é o que ele pergunta também para nós. Qual o motivo de a bióloga deixar uma caixa sem minhoca e sem formiga? Gente, porque ela precisava de uma caixa sem a ação das minhocas e formiga para comparar os resultados. Essa caixa é chamada de grupo controle. Então, nós vamos colocar porque ela precisava de uma caixa sem a ação das minhocas e formigas para comparar os resultados. Ponto. Essa caixa é chamada de grupo controle. Muito bem. Você acha que as formigas e as minhocas alteram a composição do solo? Explique como você chegou a essa resposta. Pessoal, as fezes das minhocas e a cultura, logicamente que sim, que é a primeira coisa que você vai falar que sim, né? E você acha que as formigas alteram sim, elas alteram sim, pois as fezes das minhocas e a cultura dos fungos das formigas sobre as folhas aumenta a quantidade de humus do solo. E, portanto, sua fertilidade também. Além disso, gente, as galerias, quer dizer, seus túneis feitos, buraquinhos, entendeu? Aumenta a oxigenação do solo, entendeu? A areação e a umidade do solo, beleza? Então, é nisso que espera-se que vocês respondam. Vou colocar aqui a ideia que acredito que vocês...
Pessoal, fizeram aí a correção? Peraí, professor. Pode ir, professor. Podemos ir? Ninguém. Ok. Então, bora lá. Acabei. Continuando. Oi? Acabei também. Tá bom. Aqui, ó. Utilize o espaço abaixo para planejar uma confecção de modelo didático. Então, aqui, essa atividade aqui, você estudou sobre o solo, é formado por diferentes camadas chamadas horizontes, em grupo cria um modelo, de que ser, como é em grupo, tal, que era para apresentar, isso aqui pode deixar sem realizar, tá bom? E vamos lá. Cuidados com o solo e preservação do ambiente. Primeiramente, aqui eu tenho uma imagem. Um dos graves problemas para a saúde do solo é o resíduos gerados pelas atividades humanas. Muitos desses resíduos são despejados ao céu aberto, sem nenhum tratamento, em locais conhecidos como lixão. Então, nós temos aí em várias cidades, o lixão ainda é em céu aberto. O que é possível observar na imagem? O que nós podemos observar nessa imagem? Primeiro, são pessoas em meio do lixo, né? Podemos observar que são pessoas em meio ao lixo. É isso que nós podemos já observar na imagem que nós temos aí em cima. Professor? Não. Oi. E apareceu aqui. Só não estava São aparecendo. pessoas em meio ao lixo. Então, primeiro, é o que nós podemos observar na imagem que está apresentada para nós. Segundo, esse é o modo correto de descartar o lixo? Logicamente que não, né? Esse não é o modo correto de nós descartarmos os lixos. Só que nós, no Brasil, ainda tem essa cultura. Aí ele pergunta assim, por quê? Pessoal, por que o lixo precisa ser descartado em lugares seguros que não contaminem o solo? Então, nós vamos colocar, porque o lixo deve ser descartado em locais onde não contamina o solo. Muitas vezes pode demorar um pouquinho para aparecer para vocês aí que é lento o sistema, entendeu? Então, deixa eu ver aqui que é. Ah, tá. Então, assim, não contamina. Porque o lixo deve ser descartado em locais seguros onde não contamina o solo. E outra questão, como o lixo pode contaminar o solo? Com chorumes, o famoso chamado chorume, entendeu? Principalmente pelo chorume, vírgula, líquido produzido da decomposição dos resíduos que contamina o solo e, e as águas. E as águas
subterrâneas. Então, temos aqui o chorume, que é o principal que contamina as águas subterrâneas. Pessoal, e por último, discuta com os colegas do professor para onde vai o lixo quando sai da sua casa. Aqui no caso do nosso município, o lixo nosso é descartado a céu aberto no lixões aqui do município. Existe um aqui em 2 locais, eu já percebi que são descartados, tanto aqui para o lado do presídio, como para o lado daquele cemitério que foi aberto ali para o lado do Baixão Velho, também existe também lixo para aquele lado lá. Então, temos 2 regiões que descartaram lixo no nosso município. Estou, e o seu quadro não tá aparecendo no meu aqui, não. Ah? Ô, prof. Seu quadro não quer ir aparecer aqui, não, no meu. Qual Professor, quadro? O senhor escreveu. Não, espera um pouquinho para você tirar, tá? É porque eu tô fazendo a 3. Tá bom. A página 474 não está aparecendo para você? É. Não, e 474. Tá preto, né? Sim. Aí, apareceu agora. Alguma coisa no sistema aí. Entendeu? Professor, não tá aparecendo pra mim também, não. Mas alguma coisa em vocês aí, entendeu? No meu tá parecendo normal. Meu também. Alguma coisa aí. Na hora que aparecer, tira print. Professor? Terminei. Esperando vocês terminar. Ah, tá. Que eu pensava que eu tinha travado. Eu também penso isso às vezes. Prontinho? Então vamos lá, vamos concluir a nossa apostila. Pessoal, o uso do solo. Então, o solo nosso é utilizado tanto para agricultura, pecuária, como extrativismo. Aqui no nosso município, usamos para as 3 finalidades. Usamos também para agricultura, usamos para pecuária, como extrativismo, extração de mineral. Mais para o extrativismo em nosso município. Então, continuando. Todas essas ações causam a degradação do solo, tanto a pecuária como a agricultura, como o extrativismo, eles vão degradar o solo. Nós temos que estar recuperando o solo para que haja o uso dele contínuo. Então, a degradação pode prejudicar a sua capacidade de cultivo e até mesmo torná-lo impróprio para o uso. A agricultura e a pastagem estão formando áreas de desertificação. Se não soubermos cuidar do solo, uma hora ele pode ficar um deserto, entendeu? Plantação de monocultura. O que é plantação? A pessoa planta um produto. Por exemplo, usa terra só para plantar milho. Isso é uma plantação de monocultura. No Brasil já houve isso daí, já, um período muito atrás, onde o Brasil só plantava café. A única coisa lavoura que o Brasil tinha era café. Isso é uma plantação de monocultura, quando eu só planto um produto. Na agricultura atual brasileira, nós já não fazemos isso. Nós fazemos rotatividade de produção. Plantamos soja, plantamos milho, plantamos vários produtos para que a terra
não perca a sua capacidade de cultivo e continua com fertilização. Então, a rotatividade de cultura faz com que a terra ela fique sempre fértil. Entendeu? Já foi o tempo que nós utilizamos daí. A queimada ainda é muito utilizada no Brasil para limpar as áreas para que se plante. Lembra-se que na hora que queimar, na hora que a gente planta utiliza para a área a ser cultivada, o grande problema que está é a poluição do ar. Entendeu? O grande problema que está é a poluição do ar, além de matar micro-organismos que a terra tem. Então, outro grande problema grave para a saúde do solo são as queimadas, que podem ser naturais ou provocadas por agricultores e pecuaristas. Em larga escala, e disponibilização dos espaços para a pecuária, ou mesmo a construção civil, regiões são queimadas, matando micro-organismos dos solos que produzem humus e aumentando a quantidade de poluição do ar. Então, o grande problema é a poluição do ar e a gente cada vez mais queimando, a gente vai tornando a terra, vai matando os humus que nela tem. O certo mesmo é você fazer logicamente, a forma de você limpar ela é mais cara, a queimada é uma forma mais barata, e a forma correta, que seria, é mais cara, mas você deveria, também, outro sistema que a gente tem que, após limpar o terreno, a gente tem que fazer correção dele, muitas vezes, para que haja uma lavoura que seja mais eficiente. Oi. Erosão. A retirada de coberturas do solo, a retirada de matas do solo, ela pode provocar erosão. Erosão tanto do vento, ela pode estar destruindo o terreno. Então, aqui, eu retirei a mata ciliar que existia dos rios, que as matas ciliares são aquelas matas da beira do rio. O que vai acontecer? Os barrancos vão se desmoronando. Com o passar do tempo, esse vai ser um assoreamento nesse rio, vai fazer com que o rio se seque, que ele vai entupindo. Aqui nós temos a outra área com o passar do terreno foi provocando erosão. E aí o solo também fica inapropriado para o cultivo. Aí nós temos uma plantação de café em curva de nível, uma forma de plantar para que você não cause erosão em serra, chamada curva de nível. O assoreamento, que eu acabei de falar, que é quando a gente desmata a mata ciliar do rio, a mata próxima do rio, vai fazendo com que haja entupimento de córregos, açudes, lagos, rios, de acordo com o desmatamento de matas que estejam próximas a ele. Desertificação, nós temos as regiões nordeste brasileira, que eu derrubei devido ao tipo de solo existente lá, que vai acontecer, esse terreno vai acabar virando deserto. Há um estudo que diz que se desmatarmos a Amazônia, Rondônia, parte da região amazônica, futuramente pode se tornar-se um grande deserto. Então, nós temos um texto aqui que fala sobre desertificação. O Brasil tem uma grande área que hoje já é considerada deserto, imprópria para o cultivo, devido a ser uma área muito seca. Pessoal, aí nós temos aqui, algumas questões que devem ser respondidas. Que aí vocês, eu vou estar falando de cada uma das questões aqui rapidinho. Nós vamos ver elas aqui, Primeiro, em quais biomas brasileiros o processo de desertificação? Desertificação, como eu falei para vocês, como ocorre principalmente na região nordeste, então nós temos a Caatinga, entendeu? Cerrado, que Mato Grosso, se não cuidar, pode virar deserto, e Pampa. Vou colocar um letra maiúsculo aqui, Pampas. Esse bioma fica em qual região? Aí nós temos, entendeu? Esse bioma fica na região nordeste, centro-oeste, e sul, que é os Pampas. Por que isso ocorre? Aí, pela degradação do solo, falta de chuvas,
irrigação em excesso, entendeu? Entre outros. Então, vamos colocar. Entre outras. Você acha que a solução encontrada pelos gaúchos é mais adequada para o ambiente nativo? Pessoal, um texto fala a solução, então gostaria que vocês lessem o texto para responder essa atividade aqui, viu? O texto acima. E, por último, enquanto é a parte do texto, abordar o problema da capacidade do solo. Então, eu também vou fazer a leitura, captação do solo. A leitura do texto, gostaria que vocês fizessem. Posso continuar? Alunos? Sim. Podemos continuar? Bora lá. Solo e saúde humana. Muitos organismos presentes no solo contaminado podem causar doenças aos seres humanos. As bactérias Clostridium tetânia é um exemplo. Quando entra no corpo por ferimento, sai de um estado de dormência, infecta o corpo, causando paralisia muscular, que pode levar até a morte. A forma mais segura de prevenção é a vacina. É importante tentar que as vacinas de tétano não são para a vida inteira, tendo de ser reforçada a cada 10 anos. Então, uma das doenças que pode ser vinda do solo é o tétano. Muitos vermes também vêm do solo e podem causar doenças, chamadas de verminose. Entre elas está a ancilostomose, causada no verme ancilostoma duodenale. Quando um ser humano infectado defeca no solo, os ovos do verme saem nas fezes. Quando outra pessoa pisa nas fezes descalço, as larvas do verme entram no corpo, crescem, vivem no fígado, deixando a pessoa com sintoma de amarelado na pele, entendeu? A doença tem o nome de amarelão. Também existem fungos no solo que infectam principalmente a pele, causando micose, entendeu? Requer tratamento de remédios específicos para ser eliminado. Então, o solo pode provocar também doenças. Poluição do solo. Toda a sobra de atividades humanas é chamada de resíduo. Boa parte acaba sendo descartado no solo, alterando sua composição e gerando contaminações. Porém, alguns resíduos podem ser reutilizados de diferentes formas. Apenas o que não pode ser reutilizado ou reciclado, chamando de rejeito. Cada tipo de resíduo deve ter uma destinação correta para evitar a contaminação do solo, do ambiente. Resíduos orgânicos. Um tipo de resíduo muito comum em lixos residenciais e é o orgânico. Ele é feito de restos de alimentos que poderiam ser transformados em adubo. Existem usinas especializadas nessa transformação, como as de compostagem. Os resíduos orgânicos passam por um processo de decomposição que transforma em um composto orgânico rico em nutrientes e sem os micro-organismos que podem contaminar o solo. Então, esse resíduo orgânico você pode utilizar como adubo. Resíduos hospitalares. Os resíduos que não devem ser misturados ao lixo comum é o hospitalar. Esse tipo de resíduo, tal como seringas usadas, curativos e outros materiais, pode conter micro-organismos causadores de doenças. E, portanto, devem ser incinerados, isto é, queimados em locais apropriados para evitar qualquer tipo de contaminação. Em hospitais ou consultório, é comum vermos um tipo de recipiente
especial para coletar os resíduos hospitalares. Resíduos tóxicos. Materiais tóxicos, como os remédios, pilhas, baterias, inseticidas, devem ser devolvidos ao fabricante ou à loja em que foram comprados, para evitar que os resíduos presentes neles cheguem ao solo. Lixo de aterro. A maior parte dos resíduos no Brasil vai para os lixões ou aterros sanitários. Infelizmente, ainda é comum ver na maioria das cidades brasileiras o descarte inadequado de lixo, que ocorre nos lixões. O lixo é descartado sem nenhum tratamento, atraindo ratos, baratas, urubus e outros animais, que podem disseminar micro-organismos causadores de doenças. Então, Peixoto Azevedo também tem um lixão, e esse lixão é inapropriado. Além disso, o lixo em decomposição solta gás mal cheirosos e produz um líquido tóxico chamado chorume. Sem um tratamento adequado, esse líquido se infiltra no solo, contaminando os lençóis freáticos. Quer dizer que esse líquido do lixão vai contaminar o solo e contaminar a água que nós consumimos. Uma alternativa para a disposição adequada dos rejeitos são os aterros sanitários. Nesses locais, os rejeitos são colocados em um terreno impermeabilizado, onde o chorume produzido será captado e tratado. O lixo também é coberto diariamente, evitando atrair animais e causa mau cheiro. O gás produzido queimado, podendo ser utilizado para a geração de energia. Então, o aterro sanitário é uma das formas para eliminar esses lixões ao ar livre. Por último, reduzir, reaproveitar, reciclar e repensar. A questão de descarte de resíduos não é apenas governamental, é uma responsabilidade de cada cidadão. A maneira mais efetiva de diminuir a quantidade de lixo é diminuição do consumo. Boa parte do lixo doméstico é composto de embalagens, de produtos que poderiam facilmente ser reutilizados e que pode e que se convencionou chamar de 4 R's da sustentabilidade. Quando eu vou ao mercado, não há necessidade de eu pedir para qualquer produto que eu vou comprar, não há necessidade de eu pegar uma sacolinha. Basta, eu posso também diminuir a quantidade de lixo que eu consumo. Entendeu? Basta, se eu estou indo de carro com o papai e com a mamãe, basta eu pegar os produtos e colocar lá. Não há necessidade de sempre estar pegando embalagem, que eu estou aumentando a quantidade de lixo. Cada um deve fazer sua parte. Então, os 4 R em questão: reduzir, reaproveitar, reciclar, repensar. Reduzir. Primeiro passo que nós temos que ter para o consumo consciente é reduzir a quantidade de resíduos. Consumindo somente o necessário. Nessa categoria encaixam-se também atitudes como utilizar a própria sacola do supermercado, não utilizar fraldas, copos, talheres descartáveis, entre outros. Então, diminuir o consumo de fraldas, de talheres, de copos. Reaproveitar. Antes de descartar o material, pode-se observar se ele pode ser reutilizado. Papéis impressos podem ser usados para rascunhos, embalagens podem ser usadas para guardar outras coisas. Para reaproveitar, podemos transformar os materiais utilizados com nossa criatividade, como transformar resíduos como garrafa PET e outros materiais em brinquedos ou outros objetos. Reciclar. A reciclagem consiste em uso de material descartados na forma de matéria-prima para produtos novos. Para isso, é necessário separar o lixo e destiná-lo aos centros de reciclagem. Os resíduos comuns reciclados são papel limpo, metal, plástico e vidro. O alumínio é campeão de reciclagem no Brasil, com índice de mais de 90% do alumínio que nós temos é reciclado. Essa prática é uma excelente forma de diminuir resíduos sólidos, mas é só no alumínio, o restante ainda nós não reciclamos. Repensar. Para mudar a maneira de consumo, é essencial que repensemos nossos hábitos de consumo, evitando compras por impulso e dando preferência às empresas sustentáveis. E aí,
para finalizar as nossas atividades, que a aula nossa também já chegando ao fim, que eu gostaria que vocês se resolvessem. Até terça-feira estarei passando para vocês o que será cobrado na avaliação de vocês, entendeu? Então, eu gostaria que vocês fizessem as atividades e concluíssem a nossa apostila. Alguma pergunta? Que palavra é hoje, professor, para falar? Palavra hoje para copiar? Reciclagem. Não, para Vamos falar lá. e no chat. Hã? Para falar no chat. Ah, tá. Reciclagem. Tchau, prof. Aí, tchau, professor. Tchau, fique com Deus. Professor, Tchau, acabou a aula? Tá, professor?